Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Merched e eu trouxe o meu top 5 de como desenhar animais. Quem me conhece, quem conhece meu portfólio, quem conhece meu trabalho sabe que desenhar animais é uma das minhas predileções, tanto na parte do cartoon quanto na parte dos meus estudos, o meu objeto de estudo na hora da pintura artística, seja pintura a óleo, pintura com giz pastel seco, eu simplesmente amo animais. Eu vou começar aqui então falando a respeito dos 5 passos que eu utilizo para desenhar eles. Mas antes de eu começar esses 5 passos, vai deixando aqui então o seu like, se inscrevendo no meu canal para ficar ligado em todas as atualizações e lógico, se eu ajudei você com essas dicas, eu gostaria muito que você contasse aqui nos comentários para mim, certo? Não se acanhe, interaja que só se vocês interagirem eu consigo gerar um conteúdo de alto nível para o público, certo? Top 5 então. Primeira coisa, linha de ação. Eu já deixei uma camada aqui separada com o nome de linha de ação. Rodrigo, o que é a linha de ação? Linha de ação é a fluidez do movimento. É a fluidez do movimento. Eu vou mostrar agora na prática o que é a linha de ação. É quando você faz o movimento em geral do seu sujeito. Eu vou apagar aqui para não ficar isso ocupando. A linha de ação, ela não entra em detalhes, né? A linha de ação, ela é somente a primeira comunicação, né? Primeira comunicação com o espectador. A linha de ação, ela já conta a história. E eu acho legal começar ela pela linha da coluna, da espinha dorsal, que no caso seria essa aqui, né? Eu tenho certeza que vocês já sabem o que eu vou desenhar. Só pela minha linha de ação, não restam dúvidas. Se eu fosse desenhar qualquer outra coisa envolvendo esse mesmo sujeito com linhas de ação, vocês também já saberiam o que é. Eu tenho certeza absoluta que vocês saberiam o que é isto. Somente com as linhas de ação, né? Não tem como ser um tigre, não tem como ser um macaco, não tem como ser um jacaré. É lógico que isso é um cavalo, né? Uma coisa muito básica, muito simples. A linha de ação já conta a história do seu personagem ou do seu sujeito em si. Então, o primeiro passo, eu sempre faço a linha de ação. Pensem nele não como uma quantidade excessiva de detalhes, mas pensem nesse primeiro momento que a linha de ação vai contar a história visual do que o personagem está fazendo. Eu falo personagem, mas se for um objeto de estudo para qualquer coisa, segue o baile também. Então, esta é minha linha de ação. Outra coisa, não se esqueçam que vocês não só podem, como devem puxar essa linha de ação. Quando eu falo puxar, eu estou falando em estilizar, em exagerar essa linha de ação. E não vamos nos esquecer que aqui já entra a famosa interpretação artística, né? Bom, o segundo tópico é a atitude que seu animal tem, né? Eu não desenhei ele de lado paradinho, a linha de ação dele paradinha de lado. Nas duas ocasiões que eu desenhei ele aqui eu desenhei ele já uma corcoviando, né? Saltando, corcoviando. Isso é uma coisa muito importante. Ou se ele tivesse correndo, né? A atitude que o animal tem. Esses tempos me mostraram ilustrações de felinos de grande porte. Me perguntaram por que eu não... Ilustração não era pintura. E me perguntaram por que eu não gostei. Eu digo, olha, eu não gostei porque jamais um leopardo, um animal bonito, selvagem desse, estaria escoradinho numa muretinha de tijolo, né? Isso é um animal que vive na natureza e a atitude dele não é assim. Ah, mas a foto estava assim, sim, mas aí você escolheu o pior ângulo da foto para começar, né? Você não escolheu uma foto boa e também não entendia o suficiente desse animal para puxar essa pose. Então, o segundo tópico é a atitude. Notem que o meu cavalo aqui, ele já tem uma certa atitude. Eu vou ter que diminuir para poder fazer as patas. Então, aqui, ó, como por exemplo, ele tá correndo. Como isso é um vídeo rápido, eu não vou fazer horrores de detalhes, nem tudo mais, certo? O segundo passo
quando você faz a atitude, a ação desse animal em si, é muito importante você estudar o movimento dele no selvagem, no ambiente onde ele vive. Não é uma coisa difícil, né, galera? A gente tem toneladas de vídeos no YouTube, você pode usar foto referência. Eu sempre acho melhor você ver vídeos para poder fazer isso, né? O terceiro passo é o que eu vou fazer agora, a blocagem. Rodrigo, que bobagem é essa? O que é essa história da blocagem? A blocagem, ela é isso aqui, ó. Você vai pensar nas partes de isto, você vai pensar na parte, às vezes o Photoshop não ajuda, você vai pensar nas partes desse animal como um bloco, né? Por exemplo, esse aqui é o bloco da cabeça do meu cavalo, como se eu estivesse esculpindo ele, né? Por exemplo, aqui eu sei de antemão que o cavalo tem uma bochecha bem proeminente. Eu também sei que ele tem uma quantidade de músculos aqui no pescoço muito grande. Então eu vou deixando isso blocado. Mas nesse primeiro instante, eu vou estar pensando só nas formas grandes. Eu vou botar um nome aqui, ó, blocagem. Vou pensar nessa blocagem. Aqui, por exemplo, eu tenho a escápula e toda a musculatura que envolve a escápula. Eu não vou pensar em todos esses detalhes agora logo de cara. Aqui eu vou ter outra escápula batendo lá atrás. Eu vou pensar nesse primeiro momento, aqui eu sempre gosto de separar a caixa torácica num bloco separado, porque ajuda bastante, né? Se você pensar na espinha dorsal, na bacia, você não precisa desenhar de maneira realista, você tem que entender como é que funciona, qual é o shape básico, né? Como é que é o shape básico disso, as formas básicas da constituição, certo? E aí você modela por cima as formas, como eu fiz aqui, ó, que eu estou fazendo ali, isso aqui é a escápula, e aqui entra o pescoço. Então quando você pensa em blocos, você pensa como se estivesse esculpindo realmente. Aqui entra a cabeça, de novo, do meu cavalo, certo? Isso é uma coisa muito importante, você ir pensando nisso de maneira blocada. Poxa, Rodrigo, que saco, né? Eu só queria desenhar, só queria me divertir, ou sei lá, eu vou fazer para um cliente, eu vou pintar uma tela. Eu tenho que desenhar tudo isso aí antes. Olha que monte de coisa, meu Deus do céu. Você sempre fala que não gosta de coisa demorada. Poxa, Rodrigo, isso vai demorar bastante, né? Não vai demorar bastante. Eu tenho dúvidas quanto ao ângulo, quanto à posição. Ok, faça a blocagem. Tá, mas eu já sei, eu já entendi qual é a moral da blocagem, Rodrigo. Eu preciso fazer essa etapa que eu estou fazendo neste momento? Claro que não, jovem. Calma o coração aí. Claro que não. Se você conseguir imaginar isso aqui, como eu já estava desenhando lá no fundo, você não precisa fazer toda essa blocagem, né? Se você conseguir imaginar isso, não é necessário. Isso aqui é necessário quando você quer ter uma certeza absoluta. Eu, por exemplo, quando tenho dúvidas em ângulos, em alguma coisa, eu faço. Mas notem que isso aqui é uma coisa bem rápida de se fazer. Não é penosa, não é dolorosa, né? Em pouco tempo você fica com as bases, as bases desse animal, né? Outra coisa interessante, aqui eu sempre gosto de pensar assim, ó. A bochecha, e aqui eu... Ops! Bochecha, vamos pegar borracha, tiranossauro passando no fundo, pegamos a borracha. Outra coisa interessante, notem que um tendão bate lá no olho, outro bate na divisão do crânio entre parte superior e inferior, e outro pega a bochecha lá para dentro. E a orelha tem dois tendões aqui, dois músculos, e a orelha vem aqui, certo?
Notem que eu estou desenhando aqui da mesma maneira que se eu estivesse desenhando num bloco, num caderno, a mesma maneira que eu tenho meus cadernos de desenho. Você pode ir lá no meu Instagram e dar uma olhada em tudo isso, nas coisas que eu faço, né? Eu sempre começo a desenhar dessa maneira, sempre começo a pensar nesses blocos. Se você pensar nesses blocos, o processo fica todo muito, muito mais fácil. Bom, vamos à próxima etapa então. Eu coloquei aqui a próxima etapa como características principais, ok? Notem que aqui eu já estou dando ênfase às características principais. Tá, Rodrigo, conta aqui pra gente, o que são essas tais características principais? Como, por exemplo, eu sempre digo, olha, gente, mamífero é mamífero. Eles vão ter escápula, eles vão ter coluna dorsal, espinha dorsal, vão ter bacia, vão ter supraesplanadas, vão ter tríceps, vão ter bíceps. Isso é uma coisa normal, todo mamífero tem. Tá, mas e as peculiaridades? Aí vão das peculiaridades, né? É muito importante você saber que cada espécie de animal possui uma peculiaridade. O cavalo, por exemplo, tem um pescoço, uma musculatura do pescoço super desenvolta, né? É super desenvolvida, assim como os músculos inferiores são super desenvolvidos. Vou fazer esse cabelo ao vento aqui. Uhul! O cabelo sempre cresce, aí entram as dicas das peculiaridades, né? Por exemplo, aqui está o pescoço do amigo, aqui está o pescoço do cavalo, ok? É um cilindro. O cabelo nasce aqui em cima, eu vou desenhar esse cabelo reto, a crina, certo? É isso aqui. Se você estiver vendo esse bichinho de frente e de ângulo, o cilindro vai ficar assim e esse pelo vai ficar assim, só que ele não passou spray. Ele não passou spray para cabelo, né? Esse pelo, então, vou diminuir isso aqui, ó. Eu posso até deixar isso aqui solto depois no meu Instagram, como dicas de como desenhar. Aí, por exemplo, esse cabelo solto, quando eu falo das peculiaridades, ó, aqui está o pescoço dele olhando para baixo. Esse cabelo, ele vai cair, tá vendo? Então aquela malha vai cair, só que aí vai cair no formato do cabelo. O cabelo, a crina, ela é toda desfiada, ele não vai no cabeleireiro, ok? Ele não é princesa da Disney. A crina caiu um pouco para um lado, geralmente para um lado, né? Então se você fizer cabelo de cavalo, não faça que nem a maioria que faz o cabelo do cavalo, que nem cabelo de humano, vindo de todos os lados, assim, sabe? Até no Pequeno Pônei, que é o cavalo mais estilizado que tem, você pode perceber que eles já fazem pensando nisso. Essa coisa óbvia, né? Outra coisa importante, você entender como funciona a estrutura anatômica, que é o segundo ponto que eu vou focar agora, é de extrema importância, a estrutura anatômica. Quanto mais você entender disso, mais rápido vai ser seu desenho. Quanto mais você entender disso, mais rápido se torna todo o seu processo. Aqui, então, eu já deixei as dicas. Se você não quiser fazer tudo isso, olha só, Rodrigo, definitivamente, tá? Eu não quero fazer tudo isso. Não tem problema. Se você conseguir imaginar isso aqui, não há problema nenhum. Aqui em cima eu vou ir para o tópico da modelagem anatômica. Agora eu posso dar um zoom maior no que eu estou fazendo. Crio uma camada em cima, ó, com o nome de modelagem anatômica. Então eu vou continuar acrescentando características desse animal, certo? Uma coisa muito, mas muito importante é você ir colocando as características-chave de cada animal. Eu havia falado que eu via animais desenhados, por exemplo, na hora de estilizar, eu via animais desenhados, como por exemplo, cavalos ou ursos, ou parecendo qualquer outra coisa. Definitivamente eles não pareciam cavalos, eles pareciam qualquer outra coisa. Por quê? Porque a pessoa que desenhou não se preocupou muito com isso, né? É um pecado? Não, não é um pecado. Não é nem um pouco pecado fazer isso. Mas vale dizer que você está fazendo bonito, né? Eu acho que isso aqui ficou muito
muito grande. Você está fazendo bonito para quem entende, né? Aqui tem um veio, essa bochecha é bem pronunciada. Aqui eu tenho aquele tendão que eu desenhei a base. Às vezes as pessoas me perguntam também o seguinte, é isso aqui, ó, o ângulo, eu vou fazer esse narigão maior. Porque ele está correndo, quando ele corre, ele respira, abre mais, né? Abre mais essa narina. Notem que agora eu estou botando um pouco de detalhes. Estou botando, prestem bem atenção, eu estou botando um pouco de detalhes. Aqui eu tenho o osso da câmara nasal. Esse pouco de detalhes que eu estou botando, eles têm a ver com a anatomia desse animal, mas mesmo assim, eles já são detalhes estilizados. Aqui eu também tenho outro bloco de musculatura, aqui aparece bem de leve. Outra coisa muito importante é você pensar na anatomia. Você ter essas guias que eu desenhei ajudam a modelar o seu sujeito, o seu cavalo, né? Aqui ele tem, eu não sei se nesse ângulo iria aparecer o lábio de baixo, mas eu vou botar o lábio de baixo, sim. Tá correndo com a boquinha fechada. Aqui eu tenho aqueles músculos. Isso serve então como um guia. Eu faço isso para desenhar qualquer coisa, gente. Se vocês derem uma olhada nos meus tutoriais de como desenhar cartoon aqui no YouTube, vai ter a mesma coisa. Porque é a base construtiva, né? Quando às vezes os alunos, antes de comprarem o curso, perguntam: eu consigo desenhar qualquer coisa? Eu consigo desenhar qualquer coisa com essa sua técnica? Eu digo sim. Eu ensino design de personagens no meu curso, porque eu amo design de personagens. Mas, se você prestar atenção, é exatamente a mesma técnica, né? Exatamente a mesma técnica. Aqui tem essa musculatura bem forte e aqui é bem puxado. Eu só acho que aqui não é tão assim. Varia algumas espécies. Você sabe que videogame é um excepcional laboratório. Se você já jogou Red Dead, dá para parar, mexer o ângulo das câmeras, ver espécies diferentes de cavalo, né? Se você tiver oportunidade de ver ao vivo também, é uma ótima. Eu sempre conto que eu fui passear no sítio de uma amiga minha e, na verdade, quem tinha, eu acho que aqui é um pouco mais para dentro, ó, isso aqui é mais pronunciado. Na realidade, quem tinha cavalo era o vizinho dela, mas é azar, né? Que era o vizinho dela, é lógico que eu fui lá fazer o simpático, conversar e levei o sketchbook. Aqui nós temos o pelo, eu não gostei dessa orelha. Essa orelha acontece assim. Sempre pensem nisso ó, na hora de desenhar a orelha e pensem que se você for angular, ela vai mudando. E dependendo de como o animal, como está o estado de humor, ela muda também. Como aqui ele tá de boas, ele está tranquilo correndo, não vai ter esse problema. Eu vou diminuir esse zoom para aplicar esses pronunciamentos anatômicos. Ah, outra coisa importante, viu? Não é necessário desenhar toda. Eu estava falando de jogo de videogame. Em vários jogos que eu joguei, por exemplo, Red Dead, os cavalos são extremamente bem definidos, musculosos, porque os cavalos são também os principais atores do jogo, né? Agora, se você... Eu joguei, por exemplo, Assassin's Creed, é uma musculatura mais dosada, eles não são tão pronunciados. Aqui eu tenho o joelho, não são tão pronunciados, né? Então, já faz parte da interpretação. Os artistas do Red Dead se preocuparam em colocar mais pronunciamento anatômico. Pronunciamento que eu falo não é palanque político, viu? É quando está mais definido no Red Dead do que no Assassin's Creed. Aqui eu tenho supraesplanados. Aqui está errado. Não tem. Essa curva aqui não faz. Não tem curva aqui em cima. Aqui em cima é a espinha dorsal, que nem a do humano é assim, né?
é um S. Aqui eu tenho a caixa torácica do ser humano. Aqui eu tenho a bacia. E ela faz isso aqui. E a do cavalo não. A do cavalo só muda o formato, né? Que a caixa torácica é diferente. É mais chata. Mas aqui eu tenho a parte rígida, a flexível e a rígida de novo. Então aqui não é assim como eu desenhei. Aqui é mais plano. Até então que, né, as pessoas montam ali filmes, jogos. Se você puder ver ao vivo, eu vi ao vivo, achei simplesmente maravilhoso os cavalinhos. Às vezes a gente passa por coisas, um cavalo, mas todo mundo vê cavalo, todo mundo conhece cavalo, Rodrigo. Cavalos são animais domesticados, é uma coisa muito simples, uma coisa muito corriqueira. Será que é uma coisa simples e será que é uma coisa corriqueira? Será que você já prestou atenção suficiente nos cavalos que você observou, que já consegue desenhar eles de memória, assim? Ops! Troquei a cor aqui sem querer. Deixa eu refazer aqui. Notem que eu não estou fazendo fio por fio, viu? Eu tô representando o movimento dessa crina. Não tem necessidade de fazer fio por fio, viu, galera? Não se esqueçam, interpretação. Em cima disso eu posso montar. Em cima disso eu posso começar a modelar o meu traço final, né? Então eu vou recapitular as nossas etapas, os nossos tópicos. Linha de ação, atitude dele, né? Linha de ação, o movimento. Atitude que o animal tem na natureza. A blocagem, você vai blocar em peças grandes primeiro, depois você vai pensar em colocar as características principais de cada animal, que nem eu citei aqui. E por último vem a modelagem anatômica, né? Por último a gente faz a modelagem anatômica. E em cima disso aqui eu posso traçar o meu traço limpo. Vir aqui e começar a refinar todo esse meu traço, né? Aí sim fica o traço final. Eu coloco o nome de traço limpo. Eu não gosto de fazer com pincel. Não gosto de fazer com pincel muito fino, porque perde muito da expressão. E aqui você se diverte refinando essa ideia. Lembrando que quando você for refinar essa ideia, tente não matar todo o estudo que você fez anteriormente, viu? Às vezes me perguntam por que o esboço é mais expressivo e mais bonito. Eu sempre respondo que você matou parte do serviço. Então não mate parte desse serviço. Também não use pincel muito fino, porque pincel muito fino não fica com cara de interpretação artística, né? Eu detesto usar pincel liso para fazer essas coisas, esses estudos. Enfim, eu não vou terminar isso agora. Ficaram aqui então as minhas dicas de como desenhar animais, o meu top 5 de como desenhar animais. E eu aguardo vocês em um próximo vídeo então. Tchauzinho e até lá!